todos os amigos, aos irmãos de Ideal Espírita, nosso melhor agradecimento pela presença, àqueles que não são espíritas e que nos emprestam o carinho de suas presenças, também o nosso agradecimento, aqueles que chegam pela primeira vez, sejam bem-vindos, que os trabalhos da nossa casa possam tocar fundo os seus corações, para que vivenciando o Evangelho de Jesus, seja na doutrina espírita ou numa outra que professa, possam ser felizes, se juntar a nós no desejo de realizar o bem, pelo bem, na certeza de que um mundo melhor nos espera, desde que nós tenhamos essa vontade de acertar. Nosso agradecimento sempre presente ao coral da nossa casa, Vozes da Fraternidade, porque a convicção de que pelas melodias que entoam, preparam o ambiente, que já foi auxiliado por aqueles espíritos amigos que se anteciparam a todos nós na asepsia desse local, permitindo que a prática das nossas leituras, das nossas reflexões, sejam acompanhadas de perto pela espiritualidade maior. Não fosse a espiritualidade, também não teríamos condições de chegar até aqui. Temos absoluta convicção disso. A eles, espíritos desta casa, José Xavier e toda a falange de amigos, irmão Palminha, como foi dito aqui, José Grosso, o patrono do Lar dos Idosos, Dr. Eurípides Barçanufo, que sempre estão conosco nas nossas atividades. A todos eles, nosso melhor agradecimento pela participação conosco, no desejo de que a nossa preleção possa permitir uma reflexão a todos nós quando voltarmos para casa. E obedientes à escala de trabalho que nos foi conferida, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro desse capítulo há uma abordagem sobre os laços de família e a reencarnação. É um tema que pode parecer um pouquinho complexo, mas nós vamos realizá-lo sem ingressar muito nas situações mais difíceis, mais complexas, vamos dizer assim, de forma que nós possamos levar para casa um pouquinho desse aprendizado. Pela história da humanidade, Nicodemos, certa feita, um servidor dos judeus, o senador dos judeus, veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então vejam que há mais de 2000 anos atrás, nós já tínhamos uma afirmativa do Mestre Jesus da separação entre tudo aquilo que é espírito ou faz parte do plano espiritual com aquilo que está relacionado aos homens no mundo físico. E o corpo está relacionado ao mundo físico em que vivemos. Já o espírito, não, como nós veremos um pouquinho melhor à frente na nossa explanação. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. A água era o elemento gerador absoluto, símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Assim, para eles, as palavras de Jesus significaram: se o homem não nascer com seu corpo e sua alma, não poderá entrar no reino de Deus. Até porque Jesus dissera anteriormente, né, aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. E o povo daquela época, os hebreus, eles tinham essa facilidade. Eles, de alguma forma, eles acreditavam
em Deus, acreditavam no Espírito, mas eles tinham uma vaga consideração sobre o significado de alma e espírito. Entendiam os hebreus que tudo provinha da água, tudo tinha seu nascedouro na água. Os animais provinham da água, o próprio ser humano vinha da água. Mas eles eram dóceis no entendimento e acreditavam sim que existia um poder maior e que esse poder se incomodava, mas tinha dificuldade na questão entre o corpo e o espírito. Não tinham facilidade para compreender, mas de qualquer forma eram dóceis, diferentemente de outros povos que agasalhavam outras ideias. Os hebreus não. Não, talvez por isso tenha sido os hebreus os escolhidos para que fossem até a terra prometida, conduzidos por Moisés. Acrescentou Jesus na conversa com o senador Nicodemos: até o presente o reino dos céus é tomado pela violência. É outra referência à violência da lei mosaica, que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus. Enquanto pelos ensinamentos da lei de Jesus ganha-se o céu pela caridade e doçura. Depois, o Mestre Jesus acrescentou: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. E passado tanto tempo depois, nós ainda fazemos a mesma interrogação. Quem tem ouvidos para ouvir? Se os ensinamentos são claros a respeito da sua passagem entre nós. E quando Jesus falou sobre a violência que imperava naquela oportunidade, claro, ele se referia à lei mosaica, porque a lei mosaica era dura. E nem por isso nós devemos considerar as leis de Moisés duríssimas de forma alguma. Porque naquela época era necessário que as leis fossem duras. Senão não haveria o atendimento a essas normas. A regulamentação, digamos assim, do convívio em sociedade era muito difícil. E por isso as leis precisavam ser duras. Mas Jesus vinha para dizer que chegara o momento de se passar a dar muito mais valor à caridade, à doçura e, sobretudo, àquele que representa todos os sentimentos dentro do que ele pregou entre nós, que é o amor ao próximo. E nós temos inúmeros casos do princípio da pluralidade das existências. Inúmeros. Se Jesus nos falou tudo isso por parábolas, e quando ele falava em parábola, exigia de cada um uma observação atenta para entender o que ele falava, já que sabíamos que nem todos poderiam compreendê-lo, né? Também já havia, de parte de seus discípulos, ou daqueles que fizeram anotações da passagem de Jesus, já havia indicativos sérios do princípio da pluralidade das existências. Nós temos alguns aqui, 3 nós anotamos. Nos apontamentos de Jó, 14:10-14, tradução de Sassi: nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Porque Jesus falava da transformação. Se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Esperarei todos os dias do meu combate, até que chegue aquele que traga alguma transformação. Então essa palavra transformação para aqueles tempos tinha um significado muito forte, porque eram seguidores do Cristo e que tinham o desejo de realizar a transformação para alcançar o reino de Deus. Quando o homem morre, continua vivo, ao acabar a minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida normalmente. Também pregação de Jó, versão da igreja grega. Então são demonstrações claras, já naquela época, daqueles que entendiam que havia um número de existências bem maior do que aquela em que nós estávamos inseridos. E é bem provável que nós, hoje encarnados aqui nessa condição, estivéssemos envergando a túnica, muitas vezes, de um pai, de uma mãe, de um soldado, ou de um
de um doutor da lei, de um membro do Sinédrio, que era considerado o tribunal maior de justiça naquela época, é bem provável, dentro daquilo que nós angariamos ao longo da nossa vida terrena. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências. Observamos atentamente que sempre que nós nos referimos à família, nós estamos falando de algo saudável, nós estamos falando de algo que nos toca profundamente. E sempre que alguém toca no nome de algum familiar nosso, nós nos sentimos bem. E sempre que nós podemos, há um desejo, sim, de auxiliar aqueles que nos cercam, num primeiro momento. E existem aquelas criaturas que, já bastante avançadas no conhecimento, conseguem dar aos seus e àqueles que lhe chegam à porta o mesmo tratamento, coisa que ainda nós não conseguimos, né? Nós todos. Mas os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, quebrados pela unicidade das existências. Nós veremos isso à frente, né? Porque há tipos de famílias, dois tipos de famílias. As famílias consanguíneas, que são unidas pelas afeições de sentidos, vínculos materiais, se desfazem aqui mesmo na Terra, porque morrendo o corpo, morre também o interesse que existia. Consanguíneas são as famílias que nós integramos nos nossos dias. E o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu, na maioria das vezes, que nós fizéssemos a escolha no plano espiritual, para integrar essa família que hoje nós integramos, carregando as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, mas não orientou para que nós elegêssemos tal membro como problema na família. Muito pelo contrário, ele colocou aquele membro da família ali exatamente para que nós pudéssemos juntos trabalhar as nossas necessidades de burilamento, para que espiritualmente nós pudéssemos realizar progresso na senda evolutiva. Muitas vezes nós não compreendemos isso. E, ligados extremamente ao mundo material dos dias atuais, nós acabamos nos tornando pessoas intoleráveis. Ou, não raro, permitindo que irmãos menos felizes mantenham um contato conosco, uma sintonia conosco, nós nos permitimos dizer palavras duras a respeito de familiares ou de criaturas que estão no palco maior dos embates da vida e que nós sabemos vieram para esse burilamento. Não é à toa que a família consanguínea, né, geralmente se desfazem aqui mesmo na Terra, porque morrendo o corpo, morre também o interesse que existia. Claro que nós observamos atentamente que quando do desencarne de um familiar nosso, há uma comoção geral, não só da família, mas como de outras criaturas. Mas será que, retrocedendo no tempo, nós vamos observar com atenção que talvez nós não tenhamos tido com aquela criatura o amor, o afeto necessário para que nós pudéssemos, né, do nosso pranto, viesse a lágrima saudável naquele momento? Muitas vezes, a lágrima é diferente. É uma lágrima de remorso. Por quê? Porque nos lembramos lá no cadinho, né, da nossa lembrança de determinados momentos em que eu poderia ser mais tranquilo, que eu poderia muitas vezes usar até do silêncio em determinado conflito, mas resolvi, de alguma forma, não atender aos imperativos da inteligência que Deus nos deu e colocar mais lenha na fogueira e ali criar situações insustentáveis durante a nossa trajetória evolutiva. E é por isso, por conta desses conflitos que nós não conseguimos assimilar, é por isso, por conta dessas relações muitas vezes pautadas por interesses que nós sabemos não serem os melhores, porque são interesses voltados para o materialismo que ainda nos pega no dia a dia. Por ser dessa natureza, é que muitas famílias se desfazem e que muitos amores se desfazem também por conta dessa conduta.
E morrendo o corpo, morre também o interesse que existia. É evidente que nós não queremos com isso, com essa fala talvez um pouquinho até profunda, vamos dizer assim, de forma nenhuma querer agredir consciências ou ser indelicado com quem quer que seja. Mas também não vamos aqui criar uma situação nova de que todos nós somos bonzinhos e que por nossa cabeça nunca passa situações dessa natureza. Passa sim, porque somos humanos e cometemos erros. Mas é preciso ter consciência sim, de que errando nós precisamos nos rever nossos conceitos e praticar atos que possam nos fazer merecedores da evolução que nos espera com a brevidade possível, não utilizando, se possível, também apenas a misericórdia divina, já que ela é infinita, mas que a nossa elevação espiritual se dê por merecimento. E além da família consanguínea, nós temos a família espiritual. São aquelas que se formam pelos laços espirituais, de afeições sinceras, de afinidade de inclinações. São as verdadeiras, de puro amor, amor que se expande em todas as direções. E nós conhecemos famílias assim. Aqui na Terra nós conhecemos algumas famílias assim. Que tudo ali é amor, tudo ali é compreensão. Que por alguma razão que nos escapa ao conhecimento, eles tiveram a felicidade de se encontrar. E essa felicidade acabou gerando um amor maior entre eles. E aí vieram os filhos, e esses filhos também compartilham desse mesmo sentimento. Educados sob a orientação espiritual, ou sob a orientação cristã, como queiram, já que a formação de bons ideais e de pessoas com virtudes não é uma prioridade da doutrina espírita, essas criaturas também se moldaram nos valores que os pais lhes ensinaram e hoje também integram a nossa sociedade, colocando luz, colocando sabedoria, colocando sempre palavras que elevam, tornando-se também verdadeiras nesse puro amor e permitindo que esse amor que eles têm se expanda em todas as direções. Quantas criaturas são assim? A gente conhece algumas. Então, já vimos que, do ponto de vista espiritual, existem dois tipos de famílias. Famílias consanguíneas, que é essa que nós integramos durante essa passagem terrena, no campo de provas e expiações, e as famílias consanguíneas, que nós veremos um pouco mais à frente também, que se formam aqui, que começam aqui, mas que têm o seu corolário, têm a sua finalidade no reencontro, desde que nós possamos também manter esse amor de forma sublimada, de tal sorte que nós possamos nos reencontrar, talvez numa outra modalidade biológica, mas ainda cada um alma de sua alma, no encontro para a formação da verdadeira família, que nós sabemos é a família espiritual. As famílias espirituais podem muitas vezes encarnar no mesmo círculo, uma mesma família, mesma comunidade. Assim, eles se auxiliam mutuamente, visando o progresso de todos. Por que não? Aquele que envergou a túnica de um filho pode vir na condição de um pai. Aquele que veio na condição de filha pode vir na condição de mãe. Tudo dependendo do seu grau de necessidade. Tudo dependendo das necessidades de se formar famílias saudáveis, para que esse amor se expanda cada vez mais, para que os valores espirituais possam ser avivados no seio da família. Se isso for necessário ao crescimento desse grupo, por que não? Eles se juntam novamente no plano terreno e passam a atuar e têm a oportunidade de muitas vezes rever situações que numa vida anterior eles não foram capazes de suportar ou de suplantar as dificuldades até então vivenciadas. Então, eis a oportunidade que o Pai nos dá pela reencarnação, muitas vezes dentro do mesmo círculo familiar que tempos atrás nós não tínhamos uma vida pacífica.
É evidente que, se soubéssemos do que se passou no pretérito, talvez nós agora não aceitássemos, ou fôssemos contestar, porque nós somos imediatistas e contestadores por natureza. Mas Deus permite que, por nosso livre-arbítrio, sabendo ou não, nós compreendamos pelos ensinos que a doutrina espírita nos oferece, que aquelas criaturas estão ali porque estão na medida das nossas necessidades. Compreendendo assim, a nossa conduta se fará com amor, com dedicação, da melhor forma possível, de tal sorte que ambos possamos nos elevar diante dos ensinamentos cristãos. E mesmo separadas pelas encarnações, essas famílias continuam unidas pelos pensamentos. Nas orações, se encontram durante o sono. Os desencarnados ajudam os retardatários a avançar. Por isso que se diz, no trabalho da doutrina espírita, nós não temos folga. É 24 horas. Quando eu falo nós, é porque também anseio o desejo de participar desse processo, né? Todos nós, quando do sono físico, quando do nosso repouso, né, o espírito se despreende, vai ao trabalho, porque para o espírito não há cansaço algum. O corpo físico, sim, como já dissemos, difere do espírito, ele precisa se recompor, mas o espírito não, ele se despreende e vai ao encontro, muitas vezes, de familiares nossos, que ainda, no plano carnal, né, estão precisando da nossa ajuda, que precisam ainda da nossa tutela, precisam ainda da nossa participação. E nós, muitas vezes, nesse momento, já um pouco mais avançados, podemos auxiliá-los, ajudá-los, né? Assim, eles vêm, mesmo desencarnados, eles vêm ajudar os retardatários dessa senda evolutiva. Aqueles que por alguma razão ficaram pelo caminho, não conseguiram se projetar diante da necessidade de evolução. Então vejam que nós nunca estamos sozinhos. Mesmo quando estamos dormindo, nós estamos acompanhados. E é por isso que se orienta, geralmente, que nós tenhamos boas vibrações, que antes de dormir, nós possamos também ler um bom livro, assistir um bom filme, ou ver alguma matéria que, de alguma forma, possa nos elevar espiritualmente. Por quê? Porque tudo aquilo que nós lermos, tudo aquilo que nós assimilarmos antes do sono físico, se ajusta aos tecidos sutis de nossas almas. E nós levamos conosco isso para o nosso sono físico. E muitas vezes, talvez seja isso aí que o espírito desencarnado precisa para vir até nós, para nos ajudar. Claro que não há diferença, né? O desejo é sempre de auxiliar e de ajudar. Mas se nós nos postamos em condições de ser auxiliados, nós recebemos esse auxílio. Contrariamente, quando nós assistimos filmes terríveis, ou participamos de discussões à noite, ou mesmo nos debatemos em situações conflituosas, é evidente que isso também vai repercutir durante o sono físico. E nós sabemos porque Deus nos deu a inteligência para compreender perfeitamente isso. Daí a orientação para que antes do sono nós possamos ter momentos de tranquilidade, de paz, né? Para que essa paz esteja conosco e nós possamos ter uma noite agradável. E se sairmos para o trabalho, também possamos ofertar algo durante o sono, durante o repouso do corpo físico. E se recebermos ajuda, também estejamos receptivos a essa ajuda que vem sempre para nos auxiliar nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. Fosse a vida uma só, não haveria vínculo entre os membros da família, a não ser o vínculo material do interesse. Não existiria nenhuma afeição anterior a ser fortalecida nem estreitada. E a Igreja Católica, ao propor o Dia de Finados, demonstra claramente esse sentimento que nossos entes queridos vivem. O Dia de Finados não foi proposto pela doutrina espírita, foi pela Igreja Católica. Seja de uma forma ou de outra, eles entendem que as pessoas foram desencarnadas. Podem utilizar um outro termo, como faziam os hebreus naquela época, né? Eles não utilizavam o termo desencarnação, né? Utilizavam outro termo. Mas
não há dificuldade nenhuma em compreender que, agindo dessa maneira, com as manifestações claras e precisas, numa época em que a igreja dominava todas as questões políticas e poderia colocar esse dia, acertou ao colocar o dia de finados. Mas o dia de finados é todo dia. Nós devemos fazer a nossa oração diária por aqueles que se anteciparam a nós no túmulo, pelo crivo do túmulo, porque eles apenas se anteciparam. Nós vamos nos juntar a eles oportunamente e, dependendo dessa relação que nós vamos ter com eles, nos dois planos, pela oração, pela boa lembrança, por tudo aquilo que fizemos, nós vamos formar com eles a verdadeira família, a família espiritual. Portanto, somente a reencarnação garante a continuidade das relações familiares, permitindo a permanência e a expansão do amor uns pelos outros. Somente a reencarnação. E a gente não vê em outra doutrina que eles façam com tanto acerto, com tanta precisão, quanto a doutrina espírita. Embora a gente observe com atenção que muitos aceitam, mas sequer podem revelar por questões outras dentro da própria seita que abraçou. Mas isso não importa. O que importa é o que vai no coração dessas criaturas. O que importa são suas atitudes, né? Se assimilam os bons ensinamentos do Mestre Jesus, né? Se os conceitos que fazem diferem daqueles que... Mas se afinizam no campo do coração, no campo da ajuda mútua, no campo de que fora da caridade não há salvação, no campo de que o amor é o grande sentimento que o Mestre Jesus nos passou e que ele verbaliza e ele realiza todos os demais sentimentos que o Mestre nos ensinou, essa é a criatura perfeita, é o cristão perfeito, e nem sempre está dentro das fileiras da doutrina espírita. Muitas vezes está em outros lugares. Nós precisamos reconhecer isso. Então vejam bem, nós temos duas imagens aí. Uma imagem em que nós vemos um casal que se inicia, né, um namoro. Em certo momento desse namoro, a filha chega em casa toda alegre, feliz, né? Mamãe, papai, eu encontrei o homem da minha vida. Agora eu acertei, é o meu príncipe, né? A mãe fica toda eufórica, mas filha, você já conhece bem o rapaz, né? Não, mãe, não tem erro algum. Eu já o conheço o suficiente, mas filha, você namora há tão pouco tempo, né? Mas reconheço, de pronto, mãe, já reconheci que é a minha outra metade, é a pessoa com qual eu devo dividir os meus momentos, né? Por seu lado, o rapaz chega em casa e diz, mamãe, encontrei a mulher dos meus sonhos, é a minha princesa, e com ela eu vou me casar. Mas meu filho, você já... Deixe-me contar para o seu pai, para a família, vamos conhecer primeiramente essa moça. Nem é necessário, porque já tomei a decisão, é com ela que eu vou me casar, é com ela que eu vou ter filhos. Enfim, essas questões muitas vezes nascem dessa maneira, um pouquinho atabalhoada. E as criaturas não observam, não só porque não têm, digamos assim, conhecimento dos ensinos doutrinários cristãos, ou às vezes, né, o sentimento supera qualquer outro conceito que ele tenha, e a decisão está tomada. E aí vem na sequência, né, o casamento, aí vem os filhos, né? E quando nasce o filho, lá, como é que é, né? Lá está ele, voltei, né? Voltei, estou de volta. E muitas vezes é uma outra criatura que numa outra encarnação envergou uma túnica diferente da condição de filho. É uma outra criatura e nós não sabemos aquilo que realizamos em relação, como tratamos essa criatura, de que maneira nós recolhemos, qual o amor, o enlevo que nós fornecemos a essa criatura, não sabemos. Mas ela vem exatamente na medida das nossas necessidades, para resgatar compromissos assumidos num passado recente ou num passado longínquo, mas veio para nos auxiliar nesse crescimento, no crescimento espiritual. E esse crescimento, muitas vezes, ele passa por turbulências, por necessidade de burilamento, muitas vezes pautado na dor, uma dor que já vem conosco, às vezes, desde o princípio, quando a criança chega, com alguma anomalia ou alguma dificuldade, a testar a nossa capacidade de suplantar os obstáculos que o pai colocou ali, na forma de uma criança, para que burilando
espíritos, possamos ambos realizar essa trajetória evolutiva com sabedoria, com equilíbrio. Muitos pais, muitas mães que nós conhecemos realizam esse trabalho com uma dedicação extraordinária. E, eventualmente, conhecemos algum caso em que os pais não se conformam, o que é um erro, porque a escolha foi do Pai, foi de Deus, para que todos nós crescêssemos, não crescêssemos no mundo materialista que nós costumeiramente observamos, mas que crescêssemos para que, formando essa família, burilando os melhores sentimentos, como disse, nós possamos, no final, formar com eles a verdadeira família, a família espiritual. Tanto quanto ao progresso, observando a Revista Espírita de janeiro de 1984, quanto ao progresso, nós podemos dividir a vida espiritual em 3 períodos. O primeiro período, o período material, que é quando há a prevalência da matéria sobre o espírito. Esse período material, a pessoa só entende que a vida é uma só e que ele precisa gozar a vida da melhor maneira possível, né? E que não há outras vidas, que essa história que depois que vai para o túmulo, não importa, uns vêm mesmo para sofrer, outros vêm já ricos, né, por natureza, do ponto de vista material, e que essa é a vida que Deus lhe deu e ele vai gozar essa vida da melhor maneira possível. E por ter conceitos dessa envergadura, é que ele coloca os bens materiais acima de qualquer valor espiritual. Esse é o período material que a criatura enfrenta. Claro que burilando seus sentimentos, observando com atenção, frequentando uma casa religiosa e seguindo as orientações adequadas de uma casa do bem, que faz o bem pelo bem, que realiza os seus trabalhos gratuitamente, que faz aquilo, dando de graça o que de graça recebeu, uma casa do bem, recebendo orientações ali, ele vai aos poucos também retirando as asperezas do seu ego. E retirando as asperezas, ele pode sim passar a um estágio de equilíbrio. E esse estágio de equilíbrio é o ponto em que ele já começa a despertar para os valores espirituais. Ainda está ligado ao plano físico, ao plano materialista, mas já começa a ter um despertamento para os valores espirituais. E ele passa a ser auxiliado, sim. Os seus pensamentos acabam agregando valores espirituais. E ele passa a ter esse estágio que nós chamamos, ou que a fonte Revista Espírita, janeiro de 84, denominou de período de equilíbrio. E por fim, quando esse espírito já não tem necessidade nenhuma dos bens materiais, os seus pensamentos são todos voltados para o bem-estar das criaturas, e não para si mesmo. E nós temos inúmeros exemplos na história da humanidade. Mais recentemente nós temos a Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, tantas outras criaturas que vieram exclusivamente para servir, para ajudar, para auxiliar, para minimizar os males que encontrou pela frente durante toda a sua vida, sem se preocupar com o espaço material de qualquer natureza. Essas criaturas, sim, já espiritualizadas, já não necessitam de qualquer bem material. E muitas vezes, se desencarnam, elas retornam, muitas vezes, já para missões, porque não tem necessidade. Nos 2 primeiros estágios, material e de equilíbrio, se as pessoas desencarnam para um mundo ainda materializado, para um mundo terreno, para um plano de provas e expiações, diferentemente daquele que desencarna quando já atingiu o estágio espiritual, porque esse já volta tranquilo, e se voltar a trabalhar conosco será por missão, será por uma necessidade do plano espiritual, em missões específicas para continuar auxiliando a humanidade. Afinal, nesse momento eu pergunto, em qual estágio que nós nos encontramos ali? Ainda bem que ninguém aqui é muito apegado às questões materiais, Ninguém dá tanto valor às suas casas, ao seu carro novo, Nós utilizamos uma boa parcela do nosso tempo para ajudar as criaturas à nossa volta, para auxiliar aqueles que precisam, tal. Claro que nós damos atenção, sim, porque não é errado
a gente utilizar os bens materiais que a indústria produz, né, que a tecnologia nos oferece no dia a dia, não é errado. Mas uma boa parte do tempo, semanalmente, eu me dedico também a outras criaturas, demonstrando que na casa religiosa que eu frequento, os ensinamentos são todos colocados em prática para auxiliar, para ajudar. E quando alguém bate à minha porta, um telefone toca de alguém necessitado, eu me preocupo. Eu acho que nós somos assim, né? Talvez eu não esteja ainda enquadrado, mas de alguma forma, o fato de nós estarmos aqui, fazendo reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, já nos dá, né, o desejo de alimentar essa expectativa de um dia alcançar esse estágio de equilíbrio e a certeza de que pela lei de evolução, um dia nós alcançaremos, talvez daqui a alguns milhões de anos, alcancemos o estágio espiritual da vida, como nos ensina a Revista Espírita, de janeiro de 84, período de Kardec. Os limites da encarnação. Kardec é direto. Quais são os limites da encarnação? E a resposta por meio de São Luís Paris, isso está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, de que a encarnação não tem um limite previamente traçado. À medida que o espírito evolui, nosso perispírito vai se desmaterializando, ficando mais sutil, menos denso, mais fluídico. Apurando sua sensibilidade, purificando-se, ele avança nessa caminhada evolutiva e, sob a bandeira do amor, supera todas as barreiras do materialismo. Quão bom seria se nós estivéssemos já nesse estágio, né? Superando todas as barreiras do materialismo, avançando nessa caminhada evolutiva, sob a bandeira exclusiva de um sentimento do amor ao próximo. Muito bem, mas como disse, nós estamos a caminho. Os limites da encarnação. A encarnação, na verdade, não tem limites. Kardec não questionou nada sobre a reencarnação. Ele só falou sobre a necessidade de encarnar, de ter vida nesse plano terreno. E a resposta foi de que não há limite para isso. Quantas vezes forem necessárias, nós voltaremos. Não sabemos ainda, a espiritualidade está aí a nos alertar. É chegado o final dos tempos. O estágio será outro, não mais no mundo de provas e expiações, mas no mundo de regeneração, tal qual o aluno na escola. Tu passaste no teste ou não? Então nós não sabemos ainda. É bom que não saibamos mesmo, né? Porque assim nós podemos trabalhar o nosso íntimo, burilar os nossos sentimentos com as melhores condições possíveis. E ao passar de um mundo para o outro, seu corpo perispiritual retoma um outro adequado à nova morada. Assim será mais ou menos feliz, superando ou não as tribulações necessárias, obedecendo à lei de evolução. Sim, quando passamos de um corpo para o outro, nosso corpo perispiritual também é alcançado. E se nós, dentro daquela escala que vimos agora há pouco aí, do equilíbrio, esse ponto de equilíbrio aqui do progresso da vida espiritual em 3 períodos. Esse período de equilíbrio, nós falamos que geralmente o reencarne é na Terra ainda. Mas nesse período aí, nós temos inúmeras fases de mundos que nós podemos frequentar rumo ao burilamento. Então é importante que nós façamos essa transição pouco a pouco, porque ela digamos assim, vem em doses homeopáticas. A natureza não dá salto, nossa evolução também não será do dia para a noite que nós vamos passar. E o grande exemplo disso é Bezerra de Menezes, que como espírito super avançado, como um espírito já em altíssimo grau de evolução, ele vem à Terra, na verdade, como cumprir missão. Não há necessidade. Ele poderia estar em outras paragens espirituais, realizando o seu trabalho tão somente de um trabalho espiritual, mas ele achou por bem estar entre nós, permanecer nos auxiliando. Exemplo, Bezerra de Menezes, entre tantos outros. Minha filha deixou o S, comeu o S aí, mas não tem dificuldade. Bezerra de Menezes é um grande exemplo, como nós temos exemplo também em outras criaturas, em nosso querido Chico, sempre lembrado, e tantos outros que nós conhecemos, no nosso país, de outros países. O exemplo sempre vem, e na hora certa, para que nós possamos observar com atenção. E estudando o Evangelho, nós possamos dar os passos certos na direção certa.
Portanto, que nós tenhamos convicção de que não estamos sós. Nós trabalhamos de uma maneira em que a família em que nos encontramos é a grande escola. É a escola de aprendizagem da redenção futura, da verdadeira libertação. É onde se costumam reatar os laços de família. É nessa família que nós estamos. E é bom que façamos uma reflexão sobre isso. Ou ainda, como afirma Chico Xavier e Herculano Pires no livro Na Era dos Espíritos, quando se questiona o que a família terrena é aquela que permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo mágoas e liquidando contas. Porque, primeiramente, nós precisamos dissolver as mágoas, para depois acertar o melhor sentimento. É necessário, nesse ponto, fazer uma leitura adequada da questão 774 do Livro dos Espíritos, quando ele nos ensina ali que há no homem alguma coisa mais, além da necessidade física, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os laços sociais. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. E com isso quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Eu posso dizer, eu nasci em Três Lagoas no dia tal. Quando vou desencarnar? Eu não sei. Eu não sei e não há aviso prévio para isso, de forma alguma. Por isso que vem Emmanuel nos advertir. Depressa, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é tempo, enquanto estamos aqui, porque ainda há tempo, porque daqui a pouco, já sem a envergadura da veste física, ele vai te cobrar a falta cometida, ou o momento em que desdenhaste, muitas vezes, o estender de uma mão, e essa cobrança vem triplicada, e você levará contigo o agravante de ter falhado nessa existência. Cada cetil nos será cobrado. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Pois como espírito temos um corpo transitório. Esse fica. O espírito prossegue levando às vezes a mágoa, o ódio, dos quais muitas vezes não consegue se livrar, nem que ele queira depois, muitas vezes não consegue. É preciso um estágio longo para que ele possa se livrar desses sentimentos. E onde está gravada a lei de Deus? Pergunta Kardec. E o Espírito de verdade responde, com a maior simplicidade, está gravado na nossa consciência. Nós sabemos perfeitamente o que já fizemos e o que temos por fazer. Nós temos o conhecimento da doutrina que liberta, da doutrina que nos diz que por meio da reencarnação, todo aquele que chega deve ser bem-vindo e tratado com amor, seja da forma como vier, porque veio na medida das nossas necessidades. Devemos sim encarar a reencarnação como uma oportunidade de reparar os erros do passado, contra os companheiros de jornada que nós cometemos, contra os nossos familiares, muitas vezes. E para isso, como diz Chico, estamos hoje no local certo, com as pessoas certas, na família certa, para resgatar e atender à lei de evolução. Então, para encerrar, aproveitemos para fortalecer os laços de família, para estabelecer uma nova relação e viver a plenitude da verdadeira família, a família espiritual, na qual um dia estaremos inseridos. E é em breve, porque nosso período é curto aqui na Terra, e que nosso retorno à pátria espiritual, por merecimento, possa permitir a cada um de nós, espírito que somos, o reencontro com outros espíritos, por amor, para a juntada e para integrarmos a verdadeira família, a família espiritual. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade e faça de cada um de nós um instrumento de amor e de paz. Que assim seja.